Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos do 10 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: tudo vem do Senhor. Quando nós olhamos para esta palavra e quando nós lemos nos livros de Reis e de Crônicas, nós vamos ver que o sucesso do rei Davi não estava nas suas estratégias, não estava na sua força, não estava no seu exército. Mas o sucesso do rei Davi era ele ser um homem grato a Deus. E quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver a simplicidade desse rei. O texto aqui diz que Davi se colocou perante toda a sua nação, para poder glorificar a Deus, para poder agradecer a bondade de Deus sobre a sua vida e sobre o seu reinado. E aqui nós vamos entender que Davi realmente era um homem que, apesar de tudo aquilo que ele tinha, de tudo que ele fazia e como ele era respeitado, nós vamos entender que Davi era uma pessoa que não tinha vaidade. Porque quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Davi, ele acredita tudo a Deus. Nós não vamos ver aqui Davi se exaltando por tudo aquilo que ele tinha feito. Mas pelo contrário, ele reconhece a grandeza de Deus. Ele reconhece que tudo aquilo que ele tem e que tudo aquilo que a nação de Israel recebeu era pela graça e pela bondade de Deus sobre eles. E aqui, irmãos, nós podemos tirar uma grande lição para a nossa vida. Nós podemos olhar para a vida do rei Davi e fazer com que a nossa vida seja também dessa forma. Nós precisamos ser gratos a Deus. E esse dia eu quero convidar você, nesse domingo, nesta manhã, eu quero convidar você para expressar a sua gratidão a Deus. Muitas vezes nós nos lembramos de Deus quando nós precisamos de algo e pedimos a Deus para que Deus nos conceda, para que Deus nos livre, para que Deus nos proteja. Mas às vezes nós esquecemos de agradecer. E nós, olhando para esta palavra, nós vamos ver que se nós quisermos ter sucesso na vida, se nós quisermos ser pessoas bem-sucedidas, nós precisamos ser gratos ao Deus que nós servimos. Amados, só pelo fato de nós estarmos aqui nesta manhã, já é motivo de nós agradecermos ao nosso Deus. Ele já nos permitiu ter uma boa noite de sono. Ele já nos permitiu sermos revigorados, dar descanso a nós e nos dar disposição para que nós possamos ter um dia alegre, um dia abençoado, junto com a nossa família, junto com os nossos irmãos. Nós precisamos olhar para esta palavra e ter um coração grato, agradecer a Deus. Você já agradeceu ao Senhor por esse dia que já nasceu? Talvez o dia hoje não seja aquele dia ensolarado, talvez seja um dia de chuva. Aonde você está nesse dia, não sei como está. Mas tudo nós precisamos tributar a Deus. Se está frio, se está calor, se está sol, se está chovendo, nós devemos glorificar a Deus, porque em tudo isso Deus tem propósito. O propósito de Deus é para abençoar
a coletividade, não é somente o indivíduo. E nós entendemos aqui, nesta oração de Davi, a respeito disso. Quando nós somos gratos a Deus por aquilo que Ele nos concede, automaticamente isso vai se reverter para toda a comunidade que nós vivemos ou no ambiente que nós estamos, seja qualquer ambiente que nós estamos, seja na família, seja no trabalho, seja no relacionamento diário com as pessoas. Quando nós temos um coração grato, essa gratidão que nós temos a Deus, ela é também retribuída para aqueles que estão ao nosso lado. Por isso, nesta manhã, meus irmãos, eu quero convidar você a ter esse tempo realmente de gratidão a Deus, a declarar realmente que tudo pertence ao Senhor, que nós somos simplesmente mordomos de tudo isso, como diz o apóstolo Paulo lá em Coríntios, que nós temos que ser encontrados como mordomos fiéis, usando aquilo que Deus nos deu para glorificar o nome dele e não o nosso. Quando nós entendemos esse propósito de Deus para as nossas vidas, nós vamos realmente ver o quanto Deus é bondoso para conosco. Por isso, agradeça a Deus nesta manhã, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelo lar que Ele te deu, agradeça a Deus pela condição de vida que você tem, seja ela qual for. Agradeça ao Senhor, seja grato, porque Deus vai continuar derramando as suas bênçãos sobre a sua vida. Mas quando nós não temos essa gratidão, tudo na nossa vida fica mais difícil. Nós começamos a encontrar problemas, começamos a enfrentar dificuldades. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades, mas Deus vai estar conosco, nos livrando, nos conduzindo, nos encaminhando, para que nós possamos desfrutar das bênçãos que Ele tem para a nossa vida. E é nesse sentido, irmãos, que eu quero deixar essa palavra para você nesta manhã. Seja grato a Deus. Não importa a situação que você está passando, mas tenha um coração grato. Reconheça que tudo o que você tem está na dependência do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus te fortaleça e que Deus te dê ânimo, que você possa ser uma pessoa grata. Eu quero orar com você nesta manhã, eu quero abençoar a sua vida. Feche os teus olhos. Senhor, nós te damos graça nessa manhã. Obrigado, Deus, pela nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, pela provisão que o Senhor tem nos dado. Seja ela, Senhor Deus, na saúde, seja ela, Senhor Deus, nas finanças, seja ela, Senhor Deus, no trabalho. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas nesse dia e nos dando, Senhor Deus, um coração grato, que nós possamos, ó Deus, reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor e que tudo aquilo que nós desfrutamos vem do Senhor e o Senhor nos dá gratuitamente. Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Abençoe-os nesta manhã, que eles possam ter, ó Deus, um dia abençoado e que eles possam, Senhor Deus, desenvolver esta gratidão no seu coração, para que o Senhor, ó Deus, continue derramando bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus e que você tenha um coração grato a Ele. Deus te abençoe.